divulgado, mas poucas informações seguras chegam até nós, né? E apesar ainda da gente não ter muita coisa definida, algumas diretrizes nós já temos. Então, nós estamos iniciando, a Secontro está iniciando uma série de partilhas, vamos fazer alguns encontros segmentados aí por atividade, para ir dividindo qual é o impacto que nós vamos ter para cada modelo operacional, para cada atividade. Então, sejam muito bem-vindos a essa primeira etapa, primeira troca, o primeiro workshop. Trouxemos algumas coisas, um cafezinho aí para dar um pouco mais de dinâmica para esse nosso momento. Nós queremos trazer alguns conteúdos, algumas novidades, e fiquem muito à vontade também para tirar as dúvidas, para questionarem, para levantarem a mão. E vamos fritar juntos os nossos neurônios. Porque não é bacana o que vem pela frente, mas a gente precisa estar preparado, senão a gente vai sofrer muito, né? Então vamos lá. Então a reforma tributária, gente, é um assunto que não vem de hoje. Ela começou lá com a PEC 45 em 2019, mas ela demorou um tempão para ser aprovada. Por quê? Por que eles iniciaram essa visualização de alterar o sistema tributário brasileiro? Primeiro a gente tem que se perguntar, como é o nosso sistema tributário brasileiro hoje? Como vocês enxergam o nosso sistema tributário brasileiro hoje? Ele é simples? Não, né? Ele é complexo. Existe uma matéria dentro do próprio Tribunal de Contas da União, do TCU, que fala que, desde a Constituição Federal de 88, nós temos em média 37 alterações de legislação tributária por dia. Está dentro do TCU, é uma informação pública gerada pelo próprio governo. Então, o nosso sistema tributário brasileiro hoje não é um sistema simplificado, é um sistema burocrático, um sistema complexo de se trabalhar, e por isso essa busca pela simplificação. Foi onde começou-se a falar, então, vamos adequar o sistema tributário brasileiro através de uma reforma tributária. E aí, essa reforma vai abraçar todas as atividades, porque ela vai se aplicar para todo mundo. E quando a gente começa a olhar e entender um pouco mais sobre ela, a gente chega no nível de desespero e a gente fala assim, isso não vai entrar em vigor, isso não vai ser aprovado, isso não vai para frente. E a gente tem buscado muita informação, pessoal, desde o início do movimento a gente tem se atualizado, tem feito imersões, treinamentos, e o último treinamento que nós fizemos foi em São Paulo, foi uma imersão que a gente teve lá. E a galera já divide com a gente assim, a primeira pergunta que os profissionais fazem, ou a primeira afirmação que eles fazem é, não vai funcionar. Então eles já iniciam contextualizando por que talvez vai funcionar. Porque a situação que a gente está vivendo hoje também não é uma situação muito confortável no nosso país. E aí eu vou me valer de uma partilha que eles fizeram para contribuir com vocês, em relação a como está o nosso país hoje. Nosso governo fechou as contas, Brasil fechou as contas com déficit de 230 milhões em 2023. Então, durante o ano de 2023, nós tivemos mais despesas do que receitas. Um número extremamente impactante, 230 bilhões. E aí, o que o nosso país fez? Vamos organizar, então, o planejamento financeiro para 2024. E a programação foi a seguinte: nós vamos aprovar as diretrizes orçamentárias de 2024 com déficit zero. A gente saiu de 230 bilhões de déficit de 2023 e o governo falou assim, nós vamos ficar no 0 a 0 em 2024, nós não vamos ter prejuízo, não vamos ficar no déficit. Aprovaram as diretrizes orçamentárias de 2024 zeradas, sem déficit. E aí nós fomos para 2024. Em 2024... nossas contas públicas fecharam com 47 bilhões de dívidas de novo, de déficit. Houve uma melhora em relação a 2023, né, 200 bilhões a menos de déficit, mas veja, a LDO, a Lei de Diretriz, foi aprovada com zero de déficit. Mas não, qual foi o projeto que foi implementado para que esse déficit zerasse? A gente não observa um projeto, uma tratativa de redução de gastos por parte do governo, né? E aí, então, em 2024, a gente ficou novamente com déficit.
E aí a gente vai para 2025. O Congresso aprova a Lei de Diretrizes de 2025 novamente com a meta de déficit fiscal zerado. Novamente, eles projetam que a gente vai ficar no 0 a 0. Entretanto, a gente permite uma margem de tolerância. Pode ser que a gente fique com 30 bilhões de déficit em 2025. Então, a gente vem passando por um período de só conta negativa, conta negativa, conta negativa. E a gente não ouve falar de ajuste de gastos, a gente só ouve falar de ajuste tributário, de arrecadação. Ah, mas não vai gerar um aumento de arrecadação. Mas a base inicial que gerou a reflexão sobre a reforma é também equalizar a tributação que a gente tem com os demais países do mundo. E aí, a gente tem aqui mais um indicador em relação aos tributos, né? Lá em 2023 a gente estava com, esse aqui é o impostômetro, 3 trilhões de impostos recolhidos. Em 24 nós fomos para 3 trilhões e 600 e ainda assim a gente ficou no déficit. Houve um aumento de 600 bilhões de impostos recolhidos e ainda assim a gente ficou no déficit. Então é um indicador muito preocupante para o nosso país. Ouvimos falar em redução de gastos? Não. Então, provavelmente o que os especialistas têm falado é o seguinte: a reforma tributária vai ser implementada, porque ela vai gerar um aumento de tributação e eles tendem a utilizar isso para tentar equilibrar as contas públicas. Junto com esse nosso cenário do Brasil, a gente tem mais um indicador que promoveu a reflexão acerca da reforma tributária, que são as tributações em todo o mundo. Então, o governo fala que o Brasil tem umas das tributações mais reduzidas do mundo. Só que ele fala isso usando uma única informação. Ele só olha para a tributação sobre heranças. Beleza, lá na Bélgica a tributação sobre heranças é de 80%, na França 60%, Japão 55%, o Brasil está lá com 8%. Hoje a gente tem o ITCD, pode voltar. Hoje a gente tem o ITCD no nosso país de 8%. Ele pode ser escalonado. O ITCD é o Imposto sobre Doações ou Causa-Mortes, né? Em alguns estados ele é escalonado, de 2% a 8%, como no Mato Grosso. Mas em outros estados ele é fixo, em 4% ou em 8%. E quando ele busca fazer uma equalização tributária, ele menciona o seguinte: nosso país tem uma tributação muito baixa, a gente precisa equalizar isso com o resto do mundo. Mas ele não observa as tributações além da tributação sobre as heranças, que também acontece nos outros países, que tem uma equalização. E aí ele vai buscar aumentar, equalizar a nossa tributação no nosso país. A tendência é que o imposto sobre o ITCD do Brasil chegue na casa dos 16% com a reforma tributária. Ele vai dobrar praticamente. E aí, com esse cenário todo, o nosso país fala de reforma, mas existem 3 grandes reformas que estão sendo estruturadas para que entrem em vigor. Então, a gente tem ouvido falar somente do IBS e do CBS, que é a reforma do PIS e COFINS, a reforma sobre o consumo. Mas, além dessa, existem outras 2 reformas que estão sendo estruturadas. Vamos só superficialmente compartilhar aqui. Então, a primeira delas, que vai trazer um reflexo um pouco maior agora para a gente, é, de fato, a reforma sobre o consumo, que prevê uma substituição de alguns impostos. Vai deixar de existir o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, o ICMS, que é o Imposto sobre Produtos, e as contribuições do PIS e da COFINS. E passa a existir o IBS e o CBS. Essa reforma de consumo tem uma projeção de ser implementada até o ano de 2033. Ela vai ser escalonada, pois a gente vai ver melhor em que datas isso vai acontecer. Acho que vai funcionar, daí. Obrigada. A segunda grande reforma é a reforma tributária sobre o patrimônio, que é a que a gente menciona há pouco em relação ao aumento da alíquota do ITCD. Então, em 2024, foi um ano
onde houve o maior recolhimento de ITCD no nosso país. Houve um movimento muito grande de abertura de holdings para que os patrimônios pudessem ser protegidos e se previsse essa sucessão. Porque quando a gente faz a doação em vida, hoje a gente tem um tipo de base de cálculo e uma forma de apurar essa doação, diferente do que se a gente acaba permitindo que aconteça a doação em morte, né? Então houve um movimento muito grande em 2024 acerca de todas as pessoas que estão atentas a esse movimento em buscar abrir os seus CNPJs, incorporar os seus patrimônios, buscando aí não ter esse reflexo do ITCD lá para frente. Mas o objetivo é que se ajuste a alíquota do ITCMD para que ela fique, então, na média dos 16%. E eles mencionam que isso é importante para que a gente ajuste as alíquotas de todo mundo, que hoje são mais elevadas. E a outra grande reforma tributária que está sendo desenhada, é a reforma tributária sobre a renda. Alguns spoilers sobre ela a gente já ouviu, como, por exemplo, um ajuste na tabela de isenção do imposto de renda, para que as pessoas físicas que recebem até R$5 mil por mês não paguem imposto de renda. Todo mundo ouviu essa notícia? Quando o ministro foi lá e compartilhou? Só que ela não entrou em vigor ainda, ela foi uma promessa. Mas hoje eu tenho a tabela de isenção 2.200 mais ou menos. Quando essa tabela é ajustada e eu passo a isenção para até 5 mil, o governo está abrindo mão de uma extensão gigantesca de receita. Ele já está com déficit nas contas. Ele vai absorver essa redução de receita? Não vai. Ele vai repassar para outro lugar. Então, é o que ele vem buscar implementar a partir da reforma tributária sobre a renda. Quando ele menciona sobre a tributação sobre os dividendos, que não existe hoje. Hoje, a distribuição de lucros no Brasil é isenta, são os dividendos. Com a reforma sobre a renda, a gente passa a ter a incidência de imposto de renda sobre distribuição de lucros, sobre dividendos. E, além disso, a gente tem uma previsão de ajuste gradual do imposto de renda, para também absorver esse déficit que vai acontecer no reajuste da alíquota da pessoa física. Então, o governo vai buscar outros lugares essa receita que ele abre mão quando ele reajusta a tabela da pessoa física. Então, ela ainda, lembrando o quê? Tanto a reforma sobre o patrimônio, quanto a reforma sobre a renda, elas ainda são projetos de lei. As duas, 2024 e 2025, extremamente recentes. Elas estão num momento em que a reforma tributária do consumo estava lá em 2019, quando ela iniciou a ser discutida. Levou 5 anos para que a reforma do consumo pudesse ser aprovada. Ela foi deferida em dezembro de 2024, os 45 do segundo tempo, para que ela pudesse entrar em vigor a partir de janeiro de 2025. Então, a gente precisa ficar atento, porque agora nós vamos ter uma reforma implementada. Vamos ter um ajuste nas questões tributárias, empresariais, enfim. E daqui a pouco vem mais 2 ondas que nós vamos também precisar nos ajustar. Vamos falar um pouquinho agora sobre efetivamente, então, como é que vai funcionar essa reforma sobre o consumo. O que significa a reforma sobre o consumo? Ou por que ela foi estruturada? A reforma tributária sobre o consumo, ela tem como objetivo a tributação não cumulativa, a não cumulatividade tributária, que é um artifício que a gente enxerga hoje no Brasil somente em relação às empresas de lucro real. Quando a gente fala que tem o débito e o crédito. Quando vem débito, tem o débito e crédito das aquisições. Então, a reforma tributária no consumo vem para aplicar essa metodologia em todo o sistema. Tudo vai passar a ter o débito na saída e o crédito na entrada. O artifício da não cumulatividade, para que se tribute de fato o valor agregado. Já vamos falar um pouco mais sobre esse IVA. Ela também traz
a tributação por fora. Isso é bom. Hoje, o imposto no Brasil incide sobre ele mesmo. Quando o empresário vai fazer o cálculo do seu preço de venda, ele precisa colocar lá os custos de produção, os custos administrativos, a margem de lucro e o imposto. E aí ele encontra o preço de venda. Com a reforma tributária, o imposto não vai incidir sobre ele mesmo. Ele vai ser calculado por fora. Se eu fiz uma venda de R$10.000 e a alíquota do CBS e do IBS é de 28%, eu vou pagar R$2.800 de imposto em cima daquela venda de R$10.000. A tendência é que isso traga um impacto positivo. Mas veja o ajuste que a gente também vai ter que fazer na formulação de preço de venda e na compreensão desse assunto. E nós passamos a ter também a tributação no destino. Hoje, a gente tem a tributação na origem. O imposto incide onde começa o serviço, onde ocorre a venda. Com a reforma tributária, isso muda. E o imposto passa a ser devido onde a operação termina. Então, nós temos 5.500 municípios no nosso país. Eu vou ter que entender a tributação que vai ser aplicada a cada um desses 5.500 municípios. Porque a gente também já vai ver lá na frente que cada um vai poder definir a sua alíquota. Que bom! E o resultado que se espera com essa adequação é a simplificação tributária e a neutralidade fiscal. A simplificação tributária pode ser que ela aconteça, mas lá em 2033, quando todo o período de transição se concluir, quando de fato os sistemas que a Receita Federal pretende implementar para ajudar o empresário a fazer esse controle saírem do papel e começarem a funcionar. Mas até lá ainda vai bagunçar muito. Então a gente vai ter uma bagunça muito maior, uma confusão de ideias, informações e legislações para de repente lá na frente a gente ter uma simplificação. Então é algo que a gente ainda não tem muita confiança. E a neutralidade fiscal que se busca com a reforma, que eles mencionam o seguinte: no nosso país hoje, nós temos muitas guerras fiscais entre um estado e outro estado. Então o estado de Mato Grosso vai lá e concede benefícios para uma indústria vir se instalar. Zero o ICMS, zero os impostos e faz com que a empresa venha e se instale. Isso promove o desenvolvimento daquela região. Mas aí a empresa saiu de onde ela estava instalada ou não desenvolveu a região onde ela pretendia desenvolver. Então a guerra fiscal, porque cada um pode definir as suas alíquotas, permite essa desestabilidade na economia. E se busca a neutralidade fiscal se aplicando a mesma legislação para todo o estado, para todo o país. Eu não tenho mais as legislações estaduais de ICMS. Cada estado definir a sua. Eu vou ter que seguir uma regra nacional. Quais são os impostos que são criados, então? O que significa efetivamente essa criação do IBS e do CBS? Tudo bem até aqui? Tô indo muito rápido? Tá legal. Qualquer coisa é só levantar a mão aí. Então, a reforma tributária sobre o consumo, que consiste na substituição dos impostos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, vem trazendo novos tributos. Deixa eu tomar uma aguinha. Estamos em busca da simplificação. Então a gente costuma falar que nós tínhamos 4 tributos, porque o PIS e COFINS, eles são iguais, eles são a mesma base, eles têm uma base tributária igual. Então o jeito que eu apuro o PIS é o jeito que eu apuro o COFINS. Então aqui eu tinha um imposto, PIS e COFINS, mais um IPI, ICMS e ISS, 4. Para deixarem de existir esse, buscando a simplificação, eu criar 3, que é o IBS, o CBS e o imposto seletivo. 3 não, eu continuo com 4, porque o IPI, lá atrás, quando estava sendo estruturada a legislação, eles
queriam de fato suprimi-lo. Ele integraria o CBS. Entretanto, existia uma força muito grande na bancada que mencionou o seguinte: se a gente suprimir o IPI e colocar ele rateado dentro do CBS, nós vamos desestimular um único espaço do nosso país que tem um desenvolvimento exponencial industrial. Alguém sabe qual é? Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é extremamente subsidiada pelo IPI. Todo mundo que desenvolve, que tem indústria lá, não paga IPI. E aí, eles tinham uma representatividade grande lá na Câmara. E eles falaram o seguinte: se for para aprovar a abolição, né, a ruptura do IPI, a gente não vai aprovar. Aí eles trancaram o pezinho. Falaram: não aprove com o IPI sendo suprimido. Então, sobre o IPI, criou-se uma exceção. Lembra que a gente está buscando simplificação e neutralidade, mas aí criou-se uma exceção. Foram começando a serem criadas as exceções. Eu não vou ter IPI somente para produtos que não forem produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, se a gente for, no caso das indústrias, só fazendo um paralelo rápido, por que é importante também trazer isso para o agronegócio, gente? Porque além da gente olhar para a nossa receita de venda como produtores rurais, a gente precisa olhar no nosso custo de produção. Essa reforma vai impactar também nos nossos fornecedores. Então, nós vamos ter um reflexo no nosso custo de produção. Então, isso é importante para dar uma passeada e olhar o todo, né? Então, se eu tenho uma fábrica lá em Santa Catarina que produz um produto que tem fabricação na Zona Franca de Manaus, ele vai ter IPI. Ele continua tendo a incidência do IPI. Se essa fábrica de Santa Catarina produz um produto que não existe produção na Zona Franca de Manaus, ela não vai ter IPI. Então, ela vai ter uma redução em relação a este imposto, em relação a essa carga tributária. Já em relação ao PIS e COFINS, então eles vão ser substituídos pelo CBS e pelo imposto seletivo. E em relação ao ICMS e ao ISS, eles são substituídos pelo IBS. E aqui é que se evidencia o porquê que a gente tem ouvido falar que os prestadores de serviço vão ter um aumento tributário. Poxa, mas o que os prestadores de serviço têm a ver com o agronegócio? O agronegócio toma serviço agronômico, serviço laboratorial, serviço administrativo, serviço advocatício, serviço contábil, serviço de assessoria, todos os tipos de serviços envolvidos no agronegócio. Por que os serviços vão ter um aumento tributário? Porque em relação às vendas de mercadorias, a gente tem a incidência do ICMS hoje. A alíquota do ICMS no Brasil é de 0 a 25%. Tem produtos e estados que têm 25% de alíquota de ICMS. E a alíquota do ISS é de 2 a 5%. Quando eu pego esses dois impostos e transformo em um, eu vou fazer uma média. Então, quem não pagava ICMS vai passar a pagar. Ele vai absorver um pouco da carga tributária do coleguinha. Então, é por isso que a gente evidencia aqui que vai ter um aumento tributário para a prestação de serviço. Mas a gente estava buscando uma simplificação. E por isso, quando foi iniciada a tratativa da reforma, a pretensão era que se criasse apenas um imposto. Era o IVA. Alguém ouviu falar que o Brasil ia criar o IVA? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, que vai dar a essência da não cumulatividade. De fato, eu só vou pagar imposto em cima da margem de lucro que eu for agregando na cadeia. Que eu credito a compra, debito a venda, recolho a diferença. Credito a compra, debito a venda, recolho a diferença. Só que, se o Brasil criasse um único imposto, que era o IVA, quem ia gerir esse imposto ia ser a federação, ia ser a esfera nacional. E aí o Brasil criou mais uma exceção, mais uma regrinha. E no Brasil nós temos o IVA dual. Ele foi dividido em dois, em IBS e CBS. Por quê?
Porque, novamente, lá no momento das votações, os estados falaram assim: não vamos aprovar. Hoje, os estados e os municípios têm isonomia. São eles que calculam e apuram e recolhem o ISS e o ICMS. Se a gente tivesse um imposto só, esse imposto ia todo para o governo federal e o governo federal ia fazer o rateio e ia devolver. Mas aí os prefeitos, os governadores falaram: não, a gente quer ter isonomia. Então a gente quer a nossa parte que seja administrado por nós. Por isso eles abriram então no IVA dual. A parte federal vai para a Receita e a parte que competeria ao ICMS e o ISS, que fica no IBS, fica ainda sendo gerida pelos estados e municípios. Tudo bem? Simplificação tributária? Ainda não. Vamos lá. Isso é muito louco. Sobre o que é que incidem os novos impostos, então? Aqui a gente tem uma outra grande mudança tributária. Hoje, esses impostos, PIS, COFINS, ICMS e ISS, eles incidem sobre bens e serviços. Com a mudança da legislação, o IBS e o CBS vão incidir sobre bens, serviços e direitos com contraprestação. Absolutamente tudo passa a ser tributado pelo IBS e pelo CBS. Por exemplo, locação. Locação não é um serviço e não é um bem. Ela não pagava ISS e nem ICMS. Mas ela é um direito, é uma cessão de uso. Então ela é um direito. Ela passa a ter incidência do IBS e do CBS. Por exemplo, brindes. Uma dação que eu quero fazer para bonificar. Dependendo da forma como o documento fiscal for emitido, ela também vai ter a incidência do IBS e do CBS. Aí começam as regrinhas, as exceções que a legislação faz. Se você fizer assim, 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 você pode não ter a incidência. Se fizer assim, 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 vai ter a incidência. Então, a gente amplia muito a base de cálculo de incidência dos impostos novos que estão sendo criados. Mais um motivo para a gente evidenciar aí o aumento de carga tributária. Tá bem, Marlon? Ai, gente, é desesperador. Independente da forma jurídica ou independente se a empresa terá lucro ou não, ela vai ter a incidência desses novos tributos. E aí vem o imposto seletivo, que é o IS, que ficou de ladinho, não falei muito sobre ele ainda. O imposto seletivo, ele foi criado para substituir o IPI, quando estava na briga do IPI lá. Mas aí eles se adequaram no IPI e esqueceram de voltar e tirar o IS, que é o imposto seletivo. Então ele continuou ali, ajustou-se o IPI mantendo lá e ainda manteve o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele tem uma função de ajudar o governo a ajustar o mercado. Ele quer estimular ou desestimular alguns tipos de atividades. Essa é a qualificação de um imposto que tem função extrafiscal, estimular ou não a economia. E tudo aquilo que for interpretado pelo governo como prejudicial à saúde e ao meio ambiente vai ser desestimulado o consumo. Desestimulado através do aumento do imposto. Então, eles vão lá, aumentam o imposto para desestimular o consumo. Quando eu tenho um imposto com função extrafiscal, eu deixo o administrador muito à vontade para ele mexer nas alíquotas, porque o imposto já foi implementado. E a função extrafiscal não traz alíquota fixa. Então, o imposto seletivo, ele não tem alíquota fixa. Ele vai ser de acordo com o movimento econômico que o governante, que a legislação identificar que precisa motivar ou desestimular algum tipo operacional. Só que aí, eles pretendem, então, estimular ou desestimular aquilo que faz mal para a saúde e para o meio ambiente. Ele vai incidir sobre veículos. Nós, do agro, precisamos dos veículos? O
transporte e tudo mais. Então, o imposto seletivo vai incidir sobre veículos, porque eles entendem que veículos fazem mal para o meio ambiente. O imposto seletivo vai incidir sobre bebidas alcoólicas, bebidas em geral, produtos fumígeros e apostas. Beleza, tem algumas atividades ali que faz sentido, mas veículos é um pouco estranho ter essa incidência desse imposto sobre essa atividade. E aí, quando eu mencionei há pouco que nós temos 5.500 municípios no nosso país, o impacto sobre isso está definido por essa esfera, por essa brecha, por essa diretriz da legislação. Dentro do novo modelo do IBS e do CBS, como o imposto é devido no destino, a Receita fala o seguinte: eu vou ter uma parcela do imposto segmentada para a CBS e uma parcela segmentada para o IBS. E o IBS vai ter um comitê gestor que vai fazer a divisão entre a parte do estado e a parte do município. Hoje, em relação às alíquotas, a gente só tem uma certeza em relação nós temos uma alíquota definida, que é a alíquota que está travada na legislação para 2033. Lá no final da implementação da reforma, a alíquota do IBS e do CBS vai ser de 26,5%. Por enquanto, os estudiosos e especialistas estão estimando que nós vamos entrar em 2026, 2027, 2028 com uma alíquota de 28%. Existe uma proporção, então, dessa alíquota dentro do IBS e do CBS. 10%, se eu considerar 28% de alíquota, 10% vai ser direcionado para a CBS, que é administrado pela Receita Federal. 15% dentro do IBS é direcionado para o Estado e 3% dentro do IBS é direcionado para o município. Entretanto, o comitê gestor do IBS, que integra os estados e os municípios, vão poder definir essas divisões aqui. Pode ser que Mato Grosso defina para Lucas do Rio Verde uma alíquota de 2 e ele fique com 16. Para Sorriso, ele fique com 14 e coloque 5 para Sorriso. 14 para o estado, 5 para Sorriso. 14 não, 13. A gente vai ter 18% de alíquota aqui. A questão é que o comitê gestor vai fazer essa distinção, essa divisão dessa alíquota. A parte que vai competir ao estado e a parte que vai competir ao município. Efetivamente aqui para a gente, nós já vamos receber o produto aqui. Quem vai ser mais impactado com isso são os nossos fornecedores, que eles vão precisar saber qual é a nossa alíquota aqui. E nós, quando vendemos para outro lugar, precisaremos saber qual é a alíquota do destino, que pode ser que o comitê gestor faça definições diferenciadas de alíquotas. Simplificação, nem tanto, né? Então vai dar um pouco de trabalho para a gente. A preocupação grande aqui a gente vai conseguir consultar isso em tempo real, qual é a alíquota de cada município, qual é a definição de cada ente municipal. Cada ente da federação vai fixar a sua alíquota, mas o Senado vai dar uma alíquota referencial. Ele vai dar uma trava. Então não vai ser tão bagunçado assim. Vocês vão ter uma travinha para dentro dessa travinha poder trabalhar nas distinções tributárias. Deu para ter uma visão geral do que é o IBS e o CBS, do que a reforma vai trazer? Então, sai o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS, entra o IBS e o CBS e o imposto seletivo. E para o agro, para os produtores rurais efetivamente, vamos dar aqui uma afunilada. Como é que fica com essa adequação, com essa mudança? Hoje, existe uma ponderação importante em relação ao agro, gente, que o agronegócio do nosso Brasil, do nosso país hoje, ele é extremamente subsidiado.
nós temos bastante benefícios fiscais vinculados ao agronegócio. O produtor rural não paga ICMS quase, ele só paga ICMS das máquinas. O soja, ele não paga ICMS, o milho, ele não paga, o algodão, a produção de frango, de suínos, enfim. Só quando ele vende para outro estado, enfim, ele tem um benefício muito grande em relação aos impostos. Se ele operacionaliza soja na pessoa jurídica, ele não paga PIS e COFINS. Dependendo da operação do milho, ele também tem benefício fiscal. Então, a gente tem um subsídio muito grande. A atividade de máquinas, ela tem reduções de alíquotas, ela tem incidência monofásica, ela tem vários benefícios fiscais. Com a implementação da reforma tributária, os benefícios fiscais todos somem. Eu não ouço mais falar em isenção de ICMS, redução de base de cálculo, em não incidência. Eu passo a ter a implementação do IBS e do CBS. Não vai ter aumento de carga tributária? Vai ter aumento de carga tributária. Então, na prática, como é que a gente fica? Hoje, o produtor rural, pessoa física, paga o imposto de renda. Isso é importante, né? A gente está falando aqui de PIS, de COFINS, ICMS e ISS. Eu não falei de imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda pessoa física. Não falei de INSS. Esses outros impostos continuam existindo com as suas próprias legislações. A gente está falando de uma adequação de parte do sistema tributário. Nós estamos falando de uma reforma tributária que não está alterando o sistema tributário completo. Ela está alterando uma parte do sistema tributário. Então, todo o resto continua igual. Legal. Então, produtor rural, pessoa física, hoje ele paga o imposto de renda e o ICMS. Com a reforma tributária, ele vai pagar o imposto de renda pessoa física, o IBS e o CBS. Se o produtor hoje não paga o ICMS na venda da soja, que ela é isenta, ele vai passar a pagar o IBS e o CBS na venda da soja. Muitos olhinhos arregalados. A pessoa jurídica, hoje ela tem o imposto de renda, contribuição social, ICMS, PIS e COFINS. Ela passa a ter o imposto de renda, a contribuição social, o CBS e o IBS. Então, nós vamos ter um impacto grande para o setor do agronegócio. Tanto para os fornecedores, que vão gerar um aumento de custo, quanto para a nossa atividade operacional. Vamos também ter um aumento de custo na atividade seguinte. Tudo bem? Água. Gente, eu fiquei com uma gripe ontem, acho que meu psicológico estava tentando me sabotar para hoje. Mas tem uma regrinha lá para o produtor rural que talvez dê uma luzinha ali. Então, o produtor rural com faturamento de até 3.600.000 por ano, ele continua sendo não contribuinte de IBS e CBS. E aí a gente vai precisar fazer muitos planejamentos tributários, né? E entender aí dentro das famílias o que a gente vai conseguir ajustar. Mas, então, com faturamento por CPF aí, de até 3.600.000, a gente fica sem a incidência do IBS e do CBS. E, ufa, tô ouvindo ufas aí. Lembra que é uma cadeia não cumulativa que gera crédito e débito? Poxa, mas daí esse produtor que vende de até 3.600.000, que não vai pagar o IBS e o CBS, quem que vai querer comprar dele se ele não gera crédito? Porque aí ele gera um problema para a cadeia, né? Quem compra dele tem que se creditar do imposto para poder reduzir quando for vender. Porque quando vender vai pagar o imposto, vai creditar a despesa da entrada para recolher menor. Mas se o produtor de até 3.600.000 não paga o IBS e o CBS, como é que fica o crédito? Aí a Receita Federal falou assim, tá, para o produtor de 3.600.000 eu vou deixar gerar crédito presumido. Então mesmo que eles não paguem,
eles não vão ter um problema aqui de concorrência, de mercado, porque eles vão continuar gerando crédito presumido para o adquirente. E ele não vai pagar, porque a sua venda vai ser definida como alíquota zero. Mas, e os produtores com faturamento acima de 3 milhões e 600? Esses são contribuintes de IBS e CBS. Só que assim, como é uma atividade muito subsidiada, vamos também dar um apoio. Então, junto com a implementação e obrigatoriedade do IBS e do CBS, já foi prevista uma redução de alíquota para a atividade do agronegócio e as correlatas, né, da atividade rural. Então, a gente tem previsto na legislação uma redução de alíquota de 60% aplicada a produtos e a insumos agropecuários. A produtos, que é a produção rural, o soja, o milho, o algodão, o feijão. E aos insumos, a semente, o defensivo. Hoje, a gente compra defensivo isento de ICMS. Semente isento de ICMS. Nós não temos a incidência do imposto. Então, a gente tem um preço de custo de produção. Com a reforma, a semente vai ser tributada, defensivo, fertilizante, aumentando o custo. Mas a gente tem uma redução de alíquota. Se a alíquota era de 28% e eu reduzo 60%, minha alíquota vai ser de 40%. 28%, 40% vai dar 11,2%. Então, a atividade rural, digamos assim, vai ter uma alíquota de IBS e de CBS de 11,2%. Tudo bem? E a atividade agrícola, a atividade rural vai poder se creditar, vai poder utilizar a sistemática da não cumulatividade. Vou me creditar na compra e vou debitar a saída. Vendi o soja, paguei 11,2% de IBS e de CBS. Vou creditar a compra do fertilizante em 11,2%. A compra da semente em 11,2%. E aí é que a gente consegue enxergar a questão do IVA. Por que eles mencionam do valor adicionado? Porque é para eu ter a incidência sobre a diferença que eu incluí em cima do preço de venda, sobre a margem de lucro, né? Deu para mais ou menos acompanhar o fluxo? E aí eu trouxe aqui um exemplo prático. Na prática, vamos enxergar se isso vai ter impacto ou não vai. Então, eu utilizei a atividade de soja, porque para fazer um exemplo comparativo, peguei uma única diretriz. Um produtor rural, pessoa física que produz soja hoje. Se ele tiver uma receita de venda na situação atual, cenário hoje, de 10 milhões, e ele teve um custo de produção de 9 milhões, e teve um lucro de 1 milhão, ele vai pagar imposto de renda sobre o lucro, 27,5%, 275 mil reais. Hoje, absolutamente tudo se encaixa como custo. Tudo que eu gasto na atividade produtiva é custo de produção. Qualquer despesa com atividade produtiva é custo de produção. Folha de pagamento, salário, tudo, impostos, custo de produção. Então, eu tenho um lucro de 1 milhão de reais. Paguei 275 mil reais de impostos. Com a reforma tributária, mesmo cenário. Eu tive uma receita de venda de 10 milhões. Parte dos meus insumos de produção, gastei 7 milhões em defensivo, semente, fertilizante, produtos, serviços que são subsidiados com a redução de alíquota. Serviço agronômico, por exemplo, tudo que é vinculado à atividade agrícola, eu vou ter redução de alíquota para 40%. Então, eu vou me creditar. Tudo que eu gastei vinculado à atividade agrícola, eu vou me creditar de 40%. Porque eu vou pagar só 40% na saída, né? Meu imposto é de 40%. A base de cálculo, a alíquota é de 40%. Então, meu crédito também é proporcional. Mas se eu tive um custo, por exemplo, com máquinas e equipamentos não tem redução de base de cálculo para 40%. A compra de equipamentos vai ficar mais cara, porque os equipamentos não tinham alíquota,
tinham alíquota zero de PIS e COFINS, tinham incidência monofásica. Hoje eles vão ter tributação integral do IBS e do CBS. Se ele tem tributação integral, ele gera crédito integral. Então, comprei 1 milhão de equipamento. E eu tive mais custos de 1 milhão que não gerou nada de crédito. Mas por que não gerou nada de crédito? Mão de obra de funcionário não gera crédito de IBS e de CBS. Eu só posso tomar crédito daquilo que teve pagamento antecipado. Sobre o salário de funcionário não teve pagamento de IBS e CBS. Então eu não posso me creditar. E aqui vai ter um outro impacto de fornecedores que talvez não gerem crédito para o produtor rural, que são, por exemplo, empresas do Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional, elas vão poder optar. Se elas continuarem no sistema convencional, elas vão gerar um crédito de IBS e de CBS pequenininho. Mas elas podem optar pelo sistema híbrido, que é continuar no Simples, mas recolhendo o IBS e o CBS. Daí elas vão poder gerar crédito para o produtor. Mas se elas não fizerem isso, elas não vão gerar crédito. Então, nós vamos ter que fazer um planejamento muito grande dentro das empresas rurais também. Depende de quem você compra o seu insumo para saber o tamanho do seu imposto lá no final, que você vai se creditar. E se você está comprando de alguém que não gera crédito, você está assumindo a carga tributária integral. Entendeu? Eu só posso me creditar do IBS e do CBS se o meu fornecedor pagou o IBS e o CBS. A Receita está falando que vai nos entregar um sistema que vai nos ajudar a conferir isso. Então, se eu comprei um insumo, um produto, uma mão de obra, e o meu fornecedor não pagou o imposto, eu não posso me creditar. Então, ele também tem que ter regularidade fiscal para eu poder ter uma economia ou tentar ajustar os meus valores aqui. Então, vai ser um fluxo bem grande de planejamento e acompanhamento desses números. Voltando ao exemplo, isso eu mencionei só para a gente enxergar que possivelmente algumas despesas nossas não vão ter créditos. E eu preciso considerar isso no planejamento. Então, nesse caso, percebam que eu tinha o mesmo custo de produção, 9 milhões, eu só dividi o que eu tenho crédito e o que eu não tenho. E o meu lucro de 1 milhão. Em relação ao imposto de renda pessoa física, eu paguei a mesma coisa, 27,5%. Só que em relação ao IBS e ao CBS, eu tive um aumento de imposto. Porque o que eu comprei com incidência tributária não foi suficiente para cobrir o débito em relação à minha venda. Eu vendi 10 milhões e eu vou ter que pagar 4% em cima de 40% da alíquota de CBS e em cima de 7,2% o IBS. Para eu zerar isso, eu tenho que ter muitos créditos. Eu tenho que comprar tudo com incidência. Não é só comprar tudo, porque veja, o IVA tem o objetivo de incidir sobre o valor agregado, que é a margem de lucro. Então, pressupõe-se que se eu estou tendo lucro da atividade operacional, eu tenho mais receita do que despesa. O fato de eu ter menos despesa não vai me permitir que eu gere crédito em cima do volume total para eu zerar meu saldo devedor do imposto. Então, eu vou ter um residual de IBS e CBS para pagar. Mas isso aqui, gente, nós vamos ter que fazer muita conta. Vamos ter que sentar e planejar, empresa por empresa, atividade por atividade, quem são seus fornecedores, de quem você compra, o que vai poder te gerar crédito, para quem você vende, para onde você vende, para a gente ver a alíquota que vai incidir na saída. Muito pessoal, particular mesmo de cada atividade, de cada empresa. Aqui teve um aumento? Teve um aumento, então, de R$56 mil. Nesse exemplo aqui, para a pessoa física. E no exemplo de produtor rural, lucro real. Pessoa jurídica, que eu trouxe um exemplo. Vamos então abrir uma PJ. Já que na pessoa física eu vou pagar imposto, como é que fica na PJ? Na PJ, se eu tenho lá uma receita de 10 milhões,
custos com insumos de 7, máquinas e equipamentos 1 milhão, demais custos 1 milhão e lucro de 1 milhão, eu vou pagar só o imposto de renda e a contribuição social, na casinha dos 34%. Por quê? A venda de soja dentro do Mato Grosso, por exemplo, ela é isenta de ICMS. Então, eu não pago ICMS. E o PIS e COFINS também não. A Everton está falando que eu tenho que correr. Então, eu vou pagar somente o imposto de renda e a contribuição social. Com o novo cenário da reforma, eu passo a ter também o IBS e o CBS. Porque eu não tenho mais a isenção do ICMS e nem a alíquota zero do PIS e COFINS. Então, eu também vou ter um aumento de carga tributária. Ok? Mais ou menos, entendemos aí? Rapidinho, só para a gente ver quando, então. Quando começa? Aí. Essa aqui é a tabela de implementação dessa reforma tributária sobre o consumo. Em 2025, que é o ano que nós estamos, a reforma foi aprovada em dezembro de 24, entrou em vigor esse ano. Esse ano não teve mudança operacional. Por quê? Porque eles mencionam que esse é o ano da legislatura, onde eles vão emitir as leis complementares e vão regimentar como ela vai funcionar. Então, a gente está tendo as edições das leis complementares. Então, a gente continua com ICMS até 25%, ISS de 2 a 5%, PIS e COFINS e o IPI. A partir de janeiro de 26, a gente continua recolhendo os impostos como nós estamos recolhendo em 25. Não ocorre uma mudança de recolhimento, mas ocorre uma mudança de geração de informação. Os sistemas, os softwares, já estão se ajustando dentro desse ano para adequar a emissão da nota fiscal. Nós vamos ter que destacar o IBS e o CBS na nota, para que ela possa gerar o sistema lá de créditos, né? Então, a partir de janeiro de 26, nós vamos destacar 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. É uma alíquota teste de 1% que a Receita Federal fala. Então, nós vamos recolher o imposto normal. O ano que vem não vai mudar o jeito de recolher o imposto. Mas eu vou começar a destacar diferente. Eu vou continuar apurando no sistema antigo e eu já preciso começar a apurar no sistema novo com alíquotas testes para gerar uma visualização de como vai funcionar o sistema e ir causando adaptação. A Receita fala que se eu não destacar, eu vou ser obrigado a recolher. Mas se ela sabe quanto eu tenho que recolher, por que eu tenho que destacar? É o que eu me pergunto, né? Mas enfim, ela obriga a gente a destacar, para que a gente não seja impactado e tenha obrigatoriedade de recolher. Mas em 2027, já vem uma mudança grande. Deixa de existir o PIS e COFINS e começa a ser cobrado o CBS. Então, em 27 e 28, eu vou trabalhar somente com a transição do CBS. Sai o PIS e COFINS e entra o CBS, de forma integral. E eu continuo recolhendo 0,1 de IBS. Aí, a partir de 2029, eu começo a transição gradual do IBS. Que aí é que eu acho que alguma coisa, algum milagre vai acontecer. Não é possível. Aqui hoje a legislação fala que em 29, 90% da minha receita eu vou tributar no modelo que existe hoje, 90% de ICMS, 90% de ISS. E 10% eu vou começar a calcular o IBS. Eu vou ter a mesma receita, calculando parte do imposto de um jeito e parte do imposto de outro. Em 2030, 80% da operação que temos hoje, 20% do novo modelo do IBS. 31, 70, 30, 32, 60%, 40%.
até que em 2033 mude totalmente o ICMS para o IBS. Aí veja, aqui, 29, 2032, quando eu falo que eu vou manter parte no ICMS, eu vou manter parte da sua receita dando benefício de isenção. O seu fornecedor vai manter parte da receita dele tributando com benefício fiscal e parte da receita tributando o IBS cheio, sem benefício fiscal. E a gente vai ter que adotar isso na nossa tributação, no nosso planejamento, que vai mudar totalmente a configuração de cálculo de preço de venda, por exemplo. A gente vai ter que ajustar essa segmentação tributária dentro da nossa atividade operacional. Então, aqui é mais para a gente enxergar o fluxo aí de como vai ser a implementação. A gente acha que aqui não vai ser muito complexo operacionalizar, mas a gente se preocupa com o aumento que vai gerar. Mas daqui para frente, a operacionalização vai ficar extremamente complicado, né? Concordam comigo? Vocês se solidarizam com a contabilidade nessa hora? Vamos lá. O que a Receita Federal busca? Como ela busca contribuir com a gente durante esse processo? Ela pretende ter uma gestão integrada desses tributos através da criação de um comitê gestor do IBS e da Receita Federal. Ela quer nos apresentar uma plataforma única, que é um sistema de apuração e pagamento, que a gente pode fazer esses controles lá. E ela está criando o Split Payment. Acho que não vou conseguir aprofundar, mas rapidinho, o Split Payment é um sistema de recolhimento tributário no momento do pagamento. Quando a gente pagar o nosso fornecedor, o sistema vai recolher o imposto e vai mandar para a Receita e o restante ele vai pagar na conta do fornecedor. Então, a Receita busca diminuir não recolhimento tributário. Ela vai recolher o imposto na fonte. Caiu a operação no banco, na maquininha de cartão, no Pix, na transferência, ela vai reter o imposto e o resto ela vai devolver para o fornecedor. Mas lembra que isso é só em relação ao IBS e ao CBS, porque eu continuo tendo que apurar o imposto de renda manual, contribuição social manual, o INSS manual, tudo, o resto continua normal. Legal. E inicialmente em 2027 esse split payment vai acontecer para empresas para empresas. Pessoas físicas ainda não vão entrar nessa obrigatoriedade da retenção do imposto. Em relação a documentos fiscais, já tivemos a primeira atualização em junho. Agora em outubro entra uma nova adequação para os sistemas e a partir de janeiro de 26, quando a gente for emitir uma nota fiscal, se não estiver o sistema configurado para o novo modelo tributário, a gente não vai conseguir emitir a nota. Ela vai dar rejeitada. Então, a gente precisa conversar com os nossos sistemas, eles precisam estar acompanhando e ajustar as configurações para a gente não ter problema operacional lá. Ok? Baguncei, gente? Claro! Temos perguntas? Isso é bom! Vamos lá. Tá. Eu vi que alguns produtos rurais, como feijão para a cesta básica, soja para exportação, vão ter isenção de CBS e IBS. Eu queria saber se isso já está definido, se está na seara das promessas. E, em caso positivo, como é que ficam os créditos? Vai ser um crédito presumido também? A gente ainda não sabe em relação aos créditos presumidos da isenção. Mas sim, os produtos que são destinados à cesta básica são isentos de IBS e CBS. Então tem essa previsão. Mas há uma grande dúvida em relação aos créditos. Porque assim, inicialmente não era para ter nenhuma brecha, nenhuma exceção na legislação. Só que como ela já foi sendo construída costurando as exceções, tem muita brecha em relação aos créditos que eu vou gerar dessa atividade operacional. Será que eu vou ter um crédito presumido integral? Ou será que eu vou ter um crédito presumido com alíquota reduzida? Porque o agronegócio tem alíquota reduzida para 40%. E aí, será que o crédito da cesta básica vai ser de 100% ou vai ser da redução de 40%? Então, algumas respostas para isso a gente ainda não tem. Mas sim, é isento na saída porque integra a cesta básica. Gente, mas alguém tem alguma pergunta? Eu quero só conduzir um momentinho para a gente já se encaminhando para o final.
Mas se vocês quiserem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer alguma perguntinha. Não? Então, para a gente deixar um pouquinho dinâmico, eu gostaria de convidar aqui, para vir dividir aqui à frente comigo rapidinho, o Marlon Compini. Por favor, Marlon. Por que eu vou chamar o Marlon para vir falar com a gente aqui? Gente, o Marlon, além de ser produtor rural, fica aqui. Além de ser produtor rural, ele tem essa visão para frente, de desenvolvimento, de colaboração. E a gente tem conversado há muito tempo, o Marlon está desenvolvendo um sistema. E aí eu falei, caramba, tem então alguém dentro aqui, pertinho da gente, que está um pouco mais imerso nesse assunto da reforma do que eu ainda, porque ele precisa acompanhar esse movimento, porque impacta na atividade dele, e ele também precisa, porque impacta no que ele está criando e desenvolvendo para oferecer para a sociedade, que é a questão dos softwares, dos sistemas, né? Cada vez mais evidente a importância da gente ter controle para a gente poder superar isso tudo. E aí, Marlon, eu queria te fazer uma perguntinha. Deixa eu pegar o microfone aqui. Eu queria, só para a gente bater um bate-papo rapidinho e gerar um pouco de movimento aqui, queria que você desse a sua opinião, que você compartilhasse com a gente, como produtor rural, qual o seu maior medo em relação a isso tudo que a gente acabou de ver aqui. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui conversando com vocês, pessoas que vêm acompanhando nós há muito tempo. Viemos conversando sobre esses assuntos, né? Já faz tempo, se preparando também. O produtor rural já vem enfrentando muita coisa. Então é complicado você começar a mensurar tudo isso aí. A minha maior preocupação como produtor é essa insegurança jurídica. Aonde isso realmente vai impactar? Na minha tomada de decisão do hoje, ou agora, para onde eu vou? Será que essa tomada de decisão que eu tomei hoje, amparado pela lei, amparado por tudo, ela vai prevalecer? Ou lá na frente ela vai mudar e eu vou ter que adaptar novamente para que eu consiga seguir o meu planejamento e ter sucesso no final do ano, no final do meu trabalho? Então a minha maior preocupação é essa aí. Como isso vai impactar nessas tomadas de decisões, aonde eu vou me planejar, aonde eu vou me organizar e como eu consigo manter esse contato com a contabilidade. Hoje a gente vem observando que essa proximidade, essa informação, ela tem que ser afinada. O produtor ele tem que começar a falar a língua da contabilidade e a contabilidade falar a língua do produtor. Se não tiver esse elo e nós continuar achando que a responsabilidade da contabilidade, o produtor, infelizmente, ele vai sair fora do mercado. Já estamos há um tempo trabalhando sobre isso, já tivemos pessoas aqui na frente falando também, e há um tempo atrás ele mesmo falou, o produtor que hoje não se adaptar, não se colocar na postura de administrador do próprio negócio, assumir a sua responsabilidade em gestão, ele está fora do mercado e vai ser limitado. E o Marlon não está errado nisso que ele falou da insegurança, não. O Brasil é o rei das prorrogações, lembra? Lembra quando foi entrar em vigor a nota fiscal eletrônica? Para o produtor rural? Prorrogou. Aí prorrogou de novo. Aí prorrogou de novo. Aí, não, beleza, a gente acolhe a prorrogação como algo positivo. Nos deu um tempo para a gente se adaptar melhor. Mas olha a correria que foi feita para a gente se preparar, se acaba penalizando quem quer fazer certo, quem quer seguir, quem quer ajudar, né? Então é por isso que se a gente preocupa, vai mesmo vigorar ou vai chegar lá e vai prorrogar de novo, ou vai chegar lá e vai mudar de novo. Infelizmente não temos segurança mesmo. E se aquilo que se tornou real amanhã, ele vai prevalecer aquilo ali que foi decidido, ou lá na frente ele vai fazer uma emenda, vai fazer uma alteração, vai fazer um ajuste, vai mudar a forma do município de tributar, como que isso vai ficar? Então esse é o maior medo que a gente tem no decorrer agora do que tem pela frente. O que vocês acham? Faz sentido? Alguém quer compartilhar? Vamos lá. Marlon, como desenvolvedor de sistema, de software, preocupado aí com a contribuição na gestão disso tudo, qual que você acha que vai ser um dos principais diferenciais para os produtores conseguirem passar por isso tudo com a cabecinha para fora lá da água? Bom, pessoal, todo mundo que me conhece sabe que a gente é uma propriedade familiar, pequena, né? Vocês também me acompanham mais há algum tempo. Então, o que o sistema consegue te trazer? Vamos fazer assim.
ele consegue te trazer exatidão de informação. Você consegue ter um software, eu pelo menos trabalho dessa forma, a minha ferramenta, e planejar. Tem um módulo dentro do sistema que é só sobre planejamento. Planejamento não somente tributário, não somente fiscal, não somente a parte financeira, mas o planejamento também na hora do plantio. Então, você tem que trabalhar o planejamento sequente, você tem que desenvolver ferramentas para que o produtor consiga ver números, mensurar os números. Você trazer a informação da forma mais clara possível para o produtor. Lembra que eu falei lá atrás do elo, produtor-contabilidade? Então, se eu tenho uma clareza dos números que eu estou vendo, eu tenho uma informação em tempo real, aonde eu acompanho isso no dia a dia, essa informação vai chegar de forma mais clara para a contabilidade. Concorda? Então, se essa informação chegou de forma mais clara para a contabilidade, o produtor teve um entendimento, ele conseguiu fazer uma visualização dos números que ele tem hoje dentro de casa, a tomada de decisão dele junto com a contabilidade vai ser mais assertiva. E se ela sofrer alguma alteração, seja ela por N fatores, a visualização vai ser mais rápida e o tempo de você corrigir isso aí é muito maior. Então, nós, como sistemas, hoje, como desenvolvedor de uma ferramenta, a gente se preocupa muito nisso, em trazer a informação de forma mais clara, num tempo mais rápido, para que haja essa comunicação, de fato, com a contabilidade. Senão, volta a falar, o produtor que não se adequar e não visualizar isso, ele está fora do mercado e não vai demorar muito tempo. Planejamento. Para tomada de decisão. Aí na bolachinha de vocês tem a dica, para tomada de decisão. Ô Marlon, dá uma dica então, para quem está aqui com a gente, para os produtores, para quem trabalha dentro dessa seara, dentro desse movimento que é o que gira a nossa região, o nosso país. Como se preparar? Qual você acha que é assim? Onde é que a gente tem que mirar para entender? Primeiro, conhecimento. O conselho que eu dou, se aproxime da contabilidade, se aproxime, vamos fazer cursos, vamos estudar, vamos tentar entender o que está acontecendo. Isso é fundamental hoje. Então, um conselho que meu pai me deu lá atrás, agora estamos levando para frente também. Estude, entenda, se aproxime de pessoas que têm conhecimento, sempre maior que o seu, e traga junto aquele que está com conhecimento menor que o seu. Então, façam essa corrente, levem isso para frente, façam gestão dentro da propriedade. Todo mundo aqui, às vezes, se perguntou por que o imposto de renda no final do ano não fecha. Chega lá no final do ano, o cara olha lá e tem uma propriedade do tamanho da nossa, 540 hectares, você vai ter 1 milhão de imposto de renda para pagar. Alguém fez essa pergunta, onde é que está escrito? Porque na minha vez não estava na minha conta. Então, quando vocês começarem a se planejar, se organizar, fazer gestão de verdade do negócio, se aproximar, ter esse elo de você poder vir numa contabilidade conversar com todo mundo, entender o que eles estão fazendo, para você poder trazer essa informação para eles de forma mais clara, a gente vai ver que tem muita conta errada. Mas muita conta errada em tudo. Produtor, hoje eu falo para a Rosa sempre, a gente peca por confiar. Eu falo para vocês, no negócio não tem funcionalidade. Todo mundo vai puxar a sardinha para o seu lado. Se o produtor não tiver essa visão, a sua sardinha alguém vai estar pegando. Eu falo porque a gente passou por essa experiência, a Rosa acompanhou a evolução que a gente teve nos últimos 4 anos. Eu falo para vocês, o produtor é penalizado, para não usar os termos, escancaradamente. Se organizem de verdade, tem números e observem exatamente o que está acontecendo. Esse 1 milhão aí está no bolso de alguém. Aí a dica, gente. Obrigado, Marlon. Palmas para o Marlon, por favor. Pela sua importante contribuição aqui com a gente. Bom, pessoal, a gente queria... Nosso objetivo aqui, com esse breve momento, não foi exaurir o assunto.
Se a gente for sentar e olhar tópico por tópico, a gente vai ficar bastante tempo junto aqui. Mas o objetivo era gerar informação, gerar consciência. O movimento está acontecendo, as coisas estão caminhando, a gente precisa estar acompanhando para não tomar um susto e não saber para onde sair correndo depois sem tempo de ação. Então, ainda vai ter mudança? Acredito que sim. A gente ainda acredita que algumas coisas vão ser alteradas. Não sei se agora para CBS 27 e 28, mas eu espero que sim, para o IBS a partir de 29. E contem conosco com a nossa... Everton, faz favor, dá um pulinho aqui. Vem dar oi. Contem conosco para que a gente possa estar sempre dividindo essa informação, esse conhecimento, mas, gente, vamos precisar usar a dica do Marlon ali. Nós precisamos ter conhecimento sobre o que está acontecendo e nós vamos ter que fazer planejamento juntos. Deixa a sua dica para a galera, Everton. Pessoal, bom dia. A parte tributária, né, tampouco a 14, fica mais na parte de tecnologia. Eu acho interessante na reforma tributária, interessante do governo para nós, mas a Receita Federal, estava comentando com os colegas no off, nossa Receita Federal é uma das mais premiadas do mundo, em tecnologia e eficiência. E como a nova tecnologia implementada aqui agora, dentro da lei, ela não está fora, que a Receita Federal fez uma instrução normativa. A tecnologia agora está embarcada na lei, está prevista ali. Então, vai acontecer. E na hora que acontecer, essa tecnologia voltada ao pagamento de imposto vinculado ao cliente, vai ficar mais apertado. E aí, qual que é o nosso aspecto? É trazer também a nossa tecnologia no sentido de negócio, tecnologia do nosso negócio, para a gente programar, para a gente conseguir fazer análises, profundidade, para não ficar no achismo. Os números têm que bater, a informação que a gente tributário tem que fechar. Que é o que é feito já hoje, mas que vai precisar afundar daqui para frente. Então, nossa área, a Rosa na parte tributária, um pouco mais com foco em tecnologia, vamos unir esses dois mundos para ajudar os nossos clientes, parceiros, a fazer planejamento tributário. Porque, como vocês viram, a gente não tem simplificação na ponta. Pode ter algumas simplificações em questões fiscais entre estados, mas para nós na ponta nós vamos precisar fazer planejamento tributário ainda mais robusto. Então pode contar conosco, a gente está se atualizando, estamos hora ou outra em São Paulo também, vendo outros parceiros, outros gerentes de negócio para trazer conteúdo. Esse workshop é o nosso primeiro, vai ter mais, vamos trazer um pouco mais outros segmentos também. Então pode contar conosco esses parceiros para mandar junto aí, fazer bons negócios e também naturalmente gerar resultado para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Everton. Muito obrigado, gente, pelo tempo valoroso de vocês. Esperamos ter agregado. Foi bom? Foi, mais ou menos? Esperamos ter agregado, contribuído um pouquinho de conhecimento. E desejamos força, gente. Vamos lá, estamos juntos. Tenham uma semana maravilhosa. E precisando de alguma coisa, contem com a gente. Obrigada.